Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série Weekly Thoughts, que, como o próprio nome indica, está focada nos temas que dão que pensar, quer sejam na atualidade ou do mundo e sociedade em geral. E são muito variadas as temáticas que por aqui passam para análise e reflexão junto da nossa comunidade. Neste episódio tenho o prazer de voltar a receber o Nuno Pinto Magalhães, membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community, mas Nuno, antes de mais, tenho de lhe dar os parabéns pela nova posição que assumiu a partir do passado dia 1 de julho, como Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas. Parabéns! Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito agradecido e reconhecido por esta distinção ao fim de 48 anos de carreira na companhia. Portanto, não posso dizer mais nada senão, como dizia a Amália, obrigado, obrigado. E é um desafio, não deixa de ser um desafio, não é? Porque isto, os cargos, as funções trazem responsabilidades, não é, Nuno? E nesta altura em particular, vivemos um contexto tão difícil, não é? Que acaba por ser também um momento desafiante para o Nuno. E vamos, obviamente, tocar naquilo que é a atualidade e pedir o seu comentário, desafiava-o exatamente para fazer este nosso Weekly Thoughts desta semana, Nuno, para comentar aquilo que foram os últimos desenvolvimentos em relação, por exemplo, às novas medidas para um dos canais que é fundamental para o setor das bebidas, que é o canal Horeca. Nuno, qual é a sua opinião? Como é que viu estas novas medidas? Como é que os seus parceiros também estão a ver, no fundo, tudo isto? Isso, de facto, se há setor que está a ser afetado, e não sabemos até quando, por esta situação da pandemia, é o turismo, é o setor da restauração, do alojamento, é o mercado noturno, é os eventos. Tudo isto, e nomeadamente nos países do Sul, em Portugal, em Espanha, em Itália, em Grécia. Aliás, quando se compara as economias dos países do Sul com as economias dos países do Norte, que diz que no país do Norte haverá uma maior recuperação que no Sul, bom, que certamente que haverá, porque o turismo não tem o impacto que tem no PIB nos países do Norte como tem no Sul. E o turismo ainda não se revitalizou, pelo contrário, todos os dias, perante a situação imprevisível das variantes e outras questões relacionadas com a pandemia, o abre e o fecha e o abre, leva-nos sempre a grandes questões. E para o nosso negócio e para o negócio em geral do setor de bebidas, a restauração, o canal Horeca, o consumo fora de casa, tem um peso significativo. No nosso volume de vendas, tradicionalmente, olhando para 2019, qualquer coisa como 67%, 68% do nosso volume de vendas. Bem, o canal Horeca tem vindo a sofrer sucessivas novidades, com fechos e aberturas e intermitentes, e com novas regras e outras regras, e agora são 6, agora são 10, agora é cá fora, agora é lá dentro. Bom, nós já não sabemos o que é que devemos dizer aos nossos parceiros. A única coisa que nós temos que não é dizer neste momento é que continuar a apoiá-los e tiro o chapéu à restauração pela resiliência que tem aguentado tudo isto. Agora a nova medida é que na restauração aos fins de semana só poderão entrar pessoas que exibam comprovativos de vacinação e que estejam, portanto, negativos. Bem, essa situação é uma situação que, para além de implicar mais custos para a restauração, porque vai ter alguém a controlar essa situação à entrada, é uma situação de incómodo. Se já havia alguma retração de muitos consumidores por causa das questões relacionadas com a contaminação, agora, embora haja mais segurança, mas haverá retração. Eu fui, aliás, 2 ou 3 estabelecimentos este fim de semana, eu já tenho essa certificação digital e é bom que todos tenhamos, logo que seja possível, mas eu vi os estabelecimentos, alguns que nem vou dizer o nome, mas alguns que eu via sempre cheios e vi-os vazios. Porquê? Primeiro, as pessoas acham, não é que eles não têm certificação digital, é que eles têm de tirar testes, que é um custo e um trabalho desnecessário, portanto preferem ir para as planadas do que irem para dentro, e estou nomeadamente a pensar naquela restauração que não tem espaços livres, porque tem espaços livres, o que vai acontecer é a priorização do espaço livre face ao espaço interior, e depois está outra questão, todas aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas, nem primeira nem segunda, nomeadamente os inferiores a 30 anos, que é uma grande maioria
das pessoas que vão até à restauração ao fim de semana, com os amigos, a conviver, não estão para isso. Não estão para isso. Devem estar para isso para se vacinar. Eu até lhe faço aqui uma provocação, não me desculpe, uma provocação para comentar, porque eu também senti um bocadinho ou tive essa percepção quando ouvi a medida a ser anunciada, e eu estou um bocadinho dentro daquilo que é esse target que olha para o restaurante e pensa, ok, eu não vou fazer nenhum teste de propósito agora para ir ao restaurante e, portanto, eu vou optar sempre por uma esplanada. As esplanadas estão cheias, portanto, as pessoas acabam por desistir de ir ao restaurante, porque se não podem ir para a esplanada, não têm lugar na esplanada, não vão fazer o teste propositadamente. Por outro lado, Nuno, será funcional? Eu que já fiz autoteste, não acho nada funcional fazer um autoteste à porta de um restaurante para entrar num restaurante, sinceramente. Nem as pessoas estão preparadas dos restaurantes para fazer. E eventualmente aqueles mais conscientes, que vou ter que contratar alguém que esteja preparado para fazer. É uma burocracia. E além disso, eu não sei também o que é que se passa em termos de respeito de proteção de dados individuais. É outra história. Não sei se isso foi salvaguardado, mas já vi muita coisa escrita à volta disso. É que os restaurantes agora vão interpretar perante os resultados como é que fazem a gestão desses dados. Portanto, isto é uma grandíssima confusão. Em Inglaterra, no final, em Wembley, no final do europeu, um estádio cheio, como vimos na Hungria, o estádio cheio e sem esse tipo de problemas, porque assumiram aquilo com a normalidade. Nós, felizmente, o número de mortos e o número de internamentos está controlado, sem grande pressão nos hospitais, embora os números de contaminação tenham sido muito altos, e é nos índices etários que ainda não estão vacinados. Mas este complicómetro, aliás, o complicómetro dos 15 dias anteriores daquela espécie de cerca sanitária na zona metropolitana de Lisboa, aquilo era um nonsense, aquilo nem sei para que aquilo funcionou. Se havia controle era para ser visto nas televisões. Eu, por acaso, saí várias vezes, tenho o certificado, podia ter saído, mas nunca vi controle nenhum. Eu fiz um teste, inclusivamente, para poder ir ao Alentejo. Nada. Aliás, eu até saí desejosa de encontrar o controle para mostrar o teste. Eu fui fazer um teste antigénico, paguei e não encontrei um único controle. Mas mais do que estas medidas, mais do que esse controle, é realmente pensar o que é que o empresário da restauração, depois disto tudo, ainda o que é que lhe vai mais acontecer. Eu já nem estou a falar daqueles do mercado noturno, já não estou a falar dos empresários dos eventos, das discotecas, dos bares, não estou a falar desses porque esses continuam por abrir, eu já nem estou a falar desses. Estou aqueles que abrem e não abrem. Olha, eu estive no Algarve na primeira semana de junho e fui para um hotel que estava completamente cheio de ingleses. Foi quando os ingleses retiraram o Portugal do Corredor Verde. E foi impressionante ter visto no hotel onde eu estava que a gestão do hotel tinha contratado uma quantidade de pessoas, empregados, para poder responder a essa afluência de ingleses. E eu cheguei numa quinta, na sexta 1000 ingleses foram-se embora e no sábado 500 ingleses foram embora. Portanto, aquele fim de semana, 1500. Foi exatamente no timing da implementação das medidas de retirar Portugal do Corredor Verde. Eu falei na altura com os diretores do hotel e eles disseram assim, mas e agora o que é que vamos fazer a estas pessoas todas contratadas? Nós podemos... Olha, foram para casa. Foram para casa porque era possível estar-los em casa pagando, porque não podiam também os dispensar nem rescindir o contrato, porque não foram contratados ao dia. Quer dizer, esta imprevisibilidade, eu sei que ninguém tem culpa disto. E essa aí estamos a falar de medidas que são completamente extemporâneas ao governo português, que também não, o cabimento era muito relativo. Mas esta imprevisibilidade, muitas vezes esta gestão de navegação à vista, de impulsos, muitas vezes de contornos pouco claros e definidos, pedindo responsabilidades a quem não é capaz de poder responder, porque se calhar não tem skills, nem tem preparado, nem tem vocação. Este aumento de custos permanente sobre o setor da restauração, e esse setor da restauração não tem contrapartidas para poder financiar, porque está a passar dificuldades com quebras significativas. Tudo isto é uma complicação. Do lado positivo é o aumento da vacinação, fantástico. Semana passada, a média de 150 mil vacinas por dia. Já vamos começar a vacinar as pessoas com menos de 30 anos, muitíssimo bom. Não há stress, embora os números tenham aumentado, não há um stress significativo nos hospitais, isso é positivo.
Agora, os números da restauração variam entre os mais otimistas, 15%, aos 30% mais pessimistas daqueles estabelecimentos que, depois disto tudo, vão fechar, vão criar insolvência. Eu até acho extraordinário, como é que é só. E também acho extraordinário quando vejo muitos restaurantes a continuar a abrir. Realmente, os portugueses têm uma resiliência, uma forma de olhar para a frente, uma forma de procurar ânimo e otimismo num poço, ainda bem. Olha, isso é positivo. Agora, o que é que mais nos espera? O que é que vem para aí? O que é que vai ser possível? Também compreendo que estas medidas do governo, com estas implicações, também permitem ter uma amplitude de horários. Já não fechariam a hora do almoço, então permite ter o prolongamento. Mas as pessoas não estão para aí. Olha, vão aos restaurantes, a recomendação, vão aos restaurantes, aqueles que regulam, vão aos restaurantes e vejam o efeito que está a ter. Vejam o efeito ao fim de semana. Obviamente que ao fim de semana os avós ou os pais muitas vezes querem que os filhos almoçar e jantar fora. Ao fim de semana, é normal. É uma altura de convívio. Os filhos e os netos, estes que eu estou a falar, têm todos abaixo de 30 anos, vão ter que todos fazer teste para ir almoçar com o avô ou com o pai a um restaurante durante o fim de semana. Portanto, há duas alternativas. Ou não vão ao restaurante e ficam em casa, ou vão para um jardim público e põem uma manta e fazem um piquenique, como eu vejo muitos, com muitos ajuntamentos, com menos salvaguarda de que os restaurantes já tinham. Os restaurantes tomaram todas as medidas na salvaguarda e estou a ver muitos espaços públicos com concentrações familiares para a alternativa, ou utilizem esplanadas. Mas as esplanadas também estão todas cheias. Portanto, olha, cabe à imaginação de cada um, à resiliência de cada um, à boa disposição de cada um, e um grande abraço de solidariedade à restauração, pelo chapeau, por aguentarem tudo isto. E esta seria uma época, costuma ser uma época, não fosse a pandemia, de pico de vendas, não é? De grande consumo para O calor setor que das está a bebidas. ter, estamos a falar do verão, o verão tem um peso significativo na nossa atividade comercial, o calor sem vento cresce, o verão do ano passado foi ótimo, foi muitíssimo bom, correu muito bem. Também no verão, ano passado, as circunstâncias eram diferentes, mas olha, nós todos os dias é diferente. Navegação à vista, a palavra que se aplica é imprevisibilidade e navegação à vista. São aqueles, para mim, são as palavras-chave na atual conjuntura. E resiliência. A resiliência, estamos há muitos anos resilientes, é um bocadinho mais agora, mas são estas três qualificações e três adjetivos e três palavras-chave que refiro. Que convém ter presentes, não é? Todos os dias para conseguir ultrapassar esta situação. Nuno, é sempre um gosto tê-lo aqui, é sempre um gosto contar com os seus comentários, com a sua opinião em relação a estes temas. Queria que nos deixasse uma sugestão de cultura e lazer. Já falou aí dos piqueniques, embora criam muitos ajuntamentos, o que não é positivo, mas que quer sugerir, que outra ideia quer deixar? Olha, aproveitem vós os museus. Há duas exposições extraordinárias neste momento, e realmente também, olha, outro setor é o setor da cultura. Mesmo com pouca atenção, com pouco cuidado, os diretores dos museus têm feito trabalhos notáveis, nomeadamente agora para o Palácio da Ajuda e para o Museu Nacional de Arte Antiga, mesmo com salas fechadas, sem orçamento, sem apoios, sem vigilantes, o que aquela gente com pouco tem cria. Exposição fantástica da Rainha Dona Maria II no Palácio da Ajuda, vale a pena ver, enquanto não está aberta a ala que foi agora completada e está muito bonita, na minha opinião. Está fantástica, está monumental. Há sempre gente crítica, gente a favor e gente contra, mas é preferível estar assim do que como estava, há 150 anos. Muito boa a exposição de Dona Maria II, parabéns ao Palácio da Ajuda, muitos parabéns a toda a gente que realizou e promoveu aquela exposição em articulação com o Museu da Presidência da República. Muito boa a exposição também no Museu Nacional de Arte Antiga sobre o Rei Dom Manuel, que foi uma época áurea dos portugueses e com toda a influência na arte e na cultura, com aquele típico manuelino que ele próprio criou e que ficou para a história, de qual a Torre Belém e os Jerónimos são um instrumento máximo. E temos aí o Festival ao Largo. Que está a arrancar
é uma iniciativa cultural de música aberta. Este ano vai voltar ao belíssimo espaço. Esse espetáculo vão ser vários dias. Recomendo a quem possa e que com todas as garantias de segurança assista e que vá ver no Festival ao Largo o que é que está previsto, e tem espetáculos para todos os gostos, quer de música, quer de ballet. Até tem um dia dedicado a músicas de filmes. Que maravilha! Que maravilha, completamente aberto, completamente democrático e com todas as seguranças possíveis. Portanto, parabéns e realço estas 3 iniciativas. 3 bons pretextos para sair de casa e ajudar a cultura nacional. Muito obrigada, Nuno. É sempre um gosto e até uma próxima. Um beijinho, muito obrigado e também obrigado por esta oportunidade. Muito obrigada. Assim que nos segue, não se esqueça de ativar as notificações do Empower Brains Channel para ficar a par de todos os Weekly Thoughts e de todas as nossas estreias e de nos ouvir também no Spotify. Lá poderá encontrar esta e outras séries do nosso canal. Não quero mais agradecer a sua preferência, fique bem e boas férias, se for caso disso.